terapeuta, facilitadora em constelação familiar, especialista em neuromodulação, biofeedback, biorressonância e medicina chinesa. Olá, é um prazer estar aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos entre pais e filhos, numa visão sistêmica. A oportunidade da gente compreender e curar feridas profundas. Esses conflitos entre pais e filhos é algo que a gente carrega na alma e isso só intensifica os emaranhamentos, as tensões. De uma maneira geral, a minha ideia hoje é trazer para você um tema onde a gente vive isso no dia a dia. Então, os nossos conflitos, seja com o pai, com a mãe, com os irmãos, tudo isso afeta a nossa vida num nível mais inconsciente. A gente não percebe, esses rompimentos, eles têm um efeito profundo na nossa alma. Quando a gente consegue olhar para essas relações, quando a gente consegue tomar o nosso pai, o que é tomar o pai? É tomar o pai plenamente, 100%. Tomar o pai, tomar a mãe. Quando a gente fala tomar, é mais do que aceitar tudo que veio deles. É reconhecer, é respeitar, é agradecer. Coisa que normalmente a gente não faz no nosso dia a dia, né? Então, voltando. Então, vamos lá. Imaginem os emaranhados, as situações que a gente cria, os padrões que a gente repete sem perceber nas nossas relações com os nossos pares, com os nossos filhos. A gente repete esses conflitos o tempo inteiro. E sem se dar conta, você como mãe, provavelmente você já se pegou fazendo coisas que você criticava a tua mãe quando você era criança, quando você era adolescente, você criticava o seu pai, quando você vê, você está fazendo exatamente as mesmas coisas. Quando a gente olha numa visão sistêmica, olhar para essa relação de pai e mãe, imaginem um arco e flecha, tá? O que seria cada uma dessas posições? Imaginem o arco, né, aquela parte da madeira, a haste, que é aquele fio que você consegue esticar a flecha, e a flecha tem que ter uma ponta alinhada para alguma direção. Então, quando eu faço uma analogia desse simbolismo, imaginem que a flecha somos nós. A direção onde a gente está olhando, aonde a gente quer chegar, essa é a ponta da flecha. A haste, aquele fiozinho, são os nossos pais e os nossos antepassados. O arco, a madeira, são as leis da vida. O Bert Hellinger, ele observou uma forma de funcionar nas constelações onde ele participava, onde ele atentamente olhava cada ponto e ele observou que tem determinadas formas de funcionamento que elas se repetem. Independente da família, do padrão, esse jeito de funcionar se repete. Ele deu o nome como ordens do amor. Então, imaginem que esse arco, a flecha somos nós, a haste são os nossos pais e os nossos ancestrais e o arco são as leis sistêmicas, são as leis da vida. Se eu tenho problema com os meus pais, se essa haste ela está desestruturada, quebrada, eu não consigo lançar, eu não tenho força para lançar essa flecha. Se eu não estou em equilíbrio com esses dois pontos, eu não consigo ter força para atingir um objetivo, eu não consigo chegar a um lugar, eu não consigo atingir o meu foco, porque eu não estou alinhada a tudo isso.
Quando a gente fala de leis sistêmicas, de ordens do amor, quando a gente fala dessas coisas, muita gente não concorda ou acha que não tem nada a ver, enfim. Mas é exatamente como a lei da gravidade. Você conhecendo ou não, você de acordo ou não com ela, você sofre a ação de uma lei da gravidade. Todos nós sofremos. Então, se você sair, abrir a tua janela do 2º andar, do 10º andar e resolver andar no ar, você não vai andar, você vai cair. Isso é normal. Quando eu não respeito essas leis, e essas leis elas estão muito voltadas para os relacionamentos, essa consciência de grupo, quando eu falo, né, eu falo da consciência pessoal e da consciência de grupo e de uma outra consciência acima de todos nós, acima até dessa consciência de grupo. Quando eu falo da consciência de grupo, eu estou falando de leis que agem sobre nós, independente das nossas escolhas, independente da nossa consciência, independente da nossa aceitação. Quando eu tenho um rompimento, ou com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, eu não consigo chegar a um lugar, eu não consigo avançar. Eu até avanço e em algum momento isso se perde. E por que se perde? Porque o primeiro ponto é tomar os pais para eu ter força. Imaginem o nosso corpo, ele é formado, nós somos concebidos por um óvulo e um espermatozoide. Então, essas duas células, uma célula feminina, outra célula masculina, se encontram e a partir daí formam todo o nosso corpo. A partir daí, nós podemos começar uma formação celular, depois passa para o corpo, e aí, se tudo correr bem, a gente nasce. Então, nós precisamos, para iniciar o nosso processo de vida, de uma célula masculina e de uma célula feminina, do nosso pai e da nossa mãe. Quando elas se encontram e a gente nasce, nós recebemos o maior presente que nós temos na vida, que é a vida. Então, a partir daí, quando a gente olha para os nossos pais, o nosso olhar vai ser de filho, nunca de pai do pai, nunca de maior que o pai ou maior que a mãe, ou eu sei mais que a mãe, ou eu sei mais que o pai. Então, o meu lugar nesse contexto é de filha, eu não posso me colocar entre os meus pais, e a gente faz isso. E quando os pais adoecem, então é com mais facilidade que a gente se coloca acima deles, né? Então, o mais importante é quando eu recebo essa vida dessas duas pessoas, quando a gente fala de estar de acordo, de tomar o pai e tomar a mãe, é olhar para eles e assim, não importa se eles fazem certo ou errado, se eu estou de acordo ou não com a opinião deles, se eu acho que eles deviam ter feito isso ou aquilo. Eu simplesmente respeito tudo como foi. Respeito a forma deles serem, a forma deles agirem. Respeito tudo que eu recebi deles. E quando eu olho para eles com esse respeito, sem me colocar acima ou sem críticas, sem julgamentos, eu estou de acordo. Eu sou grata. Eu só estou aqui porque meu pai e minha mãe se uniram, senão eu não estava aqui. Ah, mas eles se separaram. Ah, mas foi uma relação. Não importa. A sua vida foi concebida e você está aqui. Então, quando você consegue olhar para isso, você se liberta de um monte de amarras, de um monte de encrencas. Esses emaranhados que tem na família, esses conflitos, não tem família doriana, não existe isso. Toda família tem problema. Até aquela que diz que, imagina, nossa família é super legal, nunca viveremos uma situação como essa. Isso também não existe, gente.
Vocês vão repetir determinados padrões. E normalmente, quando chega no consultório, determinados padrões, eu até pergunto, mas na sua família, ou por parte de pai, ou por parte de mãe, ocorreu alguma coisa parecida? E normalmente é sim a resposta, né? Então, o primeiro ponto, quando eu crio um rompimento com meu pai ou com a minha mãe, é como se eu cindisse. Eu não quero mais, né? Tem gente que até diz que o pai morreu, que a mãe morreu. Eu não tenho. Para evitar falar, para evitar contar qualquer coisa. Então, quando eu me coloco desta forma, eu estou excluindo, eu estou eliminando essa pessoa da minha vida. Tem irmãos que não se falam, que morrem assim, ficam anos sem se falar. Não se olham na cara, se tratam como verdadeiros inimigos. Ninguém exclui ninguém. A primeira lei, essa consciência de grupo, ela é muito clara. Quando eu nasço numa família, todos têm o direito de pertencer a essa família, mesmo que eu não esteja de acordo, mesmo que eu não goste da pessoa. Todos pertencem à família. Quando eu me alinho a isso, quando eu não entro num processo de desrespeito, quando eu aceito a vida como ela é, quando eu sou grata, genuinamente grata pela minha vida, sem críticas, sem julgamentos em relação aos meus pais, podem observar, a vida da gente anda, você consegue dar passos, você consegue atingir resultados, você fica em paz. A tua relação com os teus filhos tende também a ser melhor. Óbvio que tem outros fatores que interferem, a gente até vai falar um pouquinho disso. Mas o relacionamento, a base de todo o relacionamento, a primeira lei que a gente olha é o pertencimento. Todos pertencem a esse sistema. E quem é que pertence a esse sistema? É importante que vocês tenham essa consciência. Então, quem pertence a esse sistema? Eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus tios, os meus primos, eles pertencem, lógico, mas dependendo do que eles vivem, do que eles fazem, não agrega tanto peso para nós. São primos, mas os tios, os pais, sim. Então, eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, os tios, os irmãos dos meus pais, os meus avós, os meus tios-avós, depende se tiveram uma vida mais sofrida, enfim, se teve uma exclusão, se teve algo muito intenso com algum tio-avô, também pertence ao meu sistema. Meus avós, bisavós, tataravós, esse entra como direto, atuando no meu sistema. Quem mais entra nesse sistema? Imaginem todos aqueles que não têm consanguinidade, a gente não tem vínculo sanguíneo. Imaginem essas pessoas que nos causaram algum dano, que roubaram, que mataram, que trapacearam, que prejudicaram de alguma forma a minha família. Esses que prejudicaram fazem parte do meu sistema. Os que a minha família prejudicou também faz parte. Então, se o meu tio-avô era um estelionatário e causou um dano a muita gente, todas essas pessoas fazem parte do meu sistema. Quem mais faz parte desse sistema? Do meu pai e da minha mãe, os relacionamentos anteriores. Então, o meu pai era viúvo, a ex-mulher dele, vivos ou mortos, tá, gente? Tudo que eu tô falando não importa se a pessoa já morreu ou se tá aqui. Vivos ou mortos. Então, por exemplo, a ex-namorada lá, ou a ex-mulher, desculpa, meu pai era viúvo. Então, essa primeira mulher faz parte do meu sistema. Ele teve, desse primeiro casamento, 2 filhos. A primeira, minha irmã,
faz parte, é uma meia-irmã, ela faz parte do meu sistema, e a mulher dele morreu no parto de um segundo filho. Esse também faz parte do meu sistema. Então, eu tenho uma meia-irmã e um meio-irmão, por parte de pai. Aí, ele casou com a minha mãe, então vieram os irmãos. Os abortos, que por consequência fizeram, também fazem parte do meu sistema. Relacionamentos do meu pai e da minha mãe, que foram relacionamentos complexos, difíceis, relacionamentos complicados, relacionamentos agressivos, que causaram muito dano ao outro, seja por parte da minha mãe, seja por parte do meu pai, ou que o outro causou ao nosso pai ou à nossa mãe, também faz parte do nosso sistema. E fazem parte, por quê? Porque a relação de troca, que é a terceira lei, foi desrespeitada. Ou os nossos pais foram desrespeitados, humilhados, abusados, ou ao contrário, ou eles fizeram isso com alguém. Imagina, por exemplo, seu pai teve um relacionamento extremamente abusivo, terminou de uma forma horrível. No campo, essa informação, ela aparece, ela fica disponível. O que é informação num campo? Imaginem o celular, né? O celular da gente, ele está lá, ele está ligado, mesmo se você não estiver mexendo, ele está recebendo um monte de sinal, um monte de informação tem ali. Quando você liga, você vai buscar uma informação. Eu quero olhar agora um Instagram legado invisível. Eu aperto lá, Instagram legado invisível. Legal. Aí aparece lá um monte de informação. Um vídeo aqui, um post ali. Nananana. Então, essas informações, elas estavam disponíveis para mim o tempo todo, mas eu precisava acessar. Então, quando eu entro, aperto o dedinho, vou lá naquela conta, clico naquele post, eu acesso aquela informação. Conosco acontece a mesma coisa. Todas as informações estão disponíveis para nós. Como é que a gente acessa? Quando a gente vivencia algo, por ressonância àquele padrão, a gente passa a agir, a funcionar daquela forma. Por exemplo, imagine um relacionamento que terminou muito mal do meu pai com uma outra pessoa. E essa pessoa sofreu muito, e o meu pai foi desprezível. Imagine uma situação assim. E essa informação desse sofrimento dessa mulher, ele vem para o meu sistema. Normalmente, a filha mulher, ela se identifica com esse padrão. E o pai, por ressonância, olha para a filha como se estivesse olhando para uma ex-namorada. Lógico, é diferente o olhar. Mas ele tem mais carinho, ele tem mais cuidado, ele trata diferente dos outros, ele tem um chamego diferente. Quando a mãe olha para esta relação, a mãe não gosta do que ela vê. Ela olha e fala, pô, mas por que ele trata tão diferente? A menina ao invés dos outros, ou esta filha ao invés das outras. Aquilo começa a ocorrer uma disputa e naturalmente a filha começa a disputar com a mãe. Isso é um emaranhamento, a gente não percebe, a gente começa a ver coisas que não gosta, não entende, e aí lógico que o marido não identifica isso, ele tem um carinho todo especial, mas ele não sabe por que ele está enroscado nesse carinho. Um outro exemplo é a depressão. A depressão, normalmente, sistemicamente, a gente encontra um vínculo rompido com o pai ou com a mãe, ou com os dois. Quando a gente perde... quando a gente rompe esse vínculo, a gente perde energia. Podem observar, a pessoa depressiva, ela não tem força, ela não tem energia, ela não tem vontade. Vamos sair? Sair. Sabe, não tem o mínimo necessário de energia para focar em alguma coisa, para seguir em alguma direção. Depressão é um caso típico. Um outro exemplo é a psoríase. Psoríase também está muito relacionado a ex do pai ou da mãe com uma relação muito dolorida. Veja bem, esses exes
pode ser namorado, noiva, não importa, caso, não importa. Com aborto ou sem aborto, eu estou falando do vínculo afetivo, do respeito, e atua de uma maneira inconsciente no nosso comportamento, na nossa maneira de agir. São forças invisíveis que nos movem para uma direção ou para outra, ou nos fazem perceber algo que eu não estou conseguindo entender, ou agir sobre uma determinada tensão ali, que às vezes eu nem sei por que eu estou tão irritada com determinada coisa, mas eu estou irritada. São ações que funcionam o tempo inteiro atuando sobre nós. São informações, aliás, são informações que atuam sobre nós de uma maneira inconsciente, porque nós estamos desalinhados. E quando a gente está alinhado com pai e mãe, quando a gente aceita tudo do jeito que é, sem crítica, sem julgamento, tá tudo bem, de verdade, e não é aceito aqui na cabeça, é aceito no coração, tá tudo certo. Quando alguém diz para mim, não, eu tô super bem com meu pai e com a minha mãe, mas olha, minha mãe, ela enchia bem o meu saco, ela fazia isso, ela fazia aquilo. Não tá alinhado. Porque se você estiver alinhado, você não tem nada para falar. Tá tudo bem. Tua mãe fez o que foi possível, fez o que ela conseguiu fazer e você não se incomoda mais com isso. Você respeita essa maneira que ela agiu e tá tudo certo. Sem dor, sem ressentimento, tá tudo bem. Isso é tomar. E aí eu me envolvo menos com esses emaranhamentos que vêm deles. E lógico, né? Vocês têm que pensar também vocês como adultos também produzindo aqui os seus emaranhamentos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa terminar bem essas relações. A gente não pode excluir as pessoas. A gente precisa dar um final num namoro, num casamento respeitoso, honroso. Né? Foram anos juntos. Enfim, hoje eu estou aqui para convidar você para duas coisas. A primeira é trabalhar esses conceitos, essa percepção, num grupo onde a gente vai refletir sobre questões da vida dentro dessa visão sistêmica. E para isso você precisa me mandar um WhatsApp no 11 98 654 0880, 11 98 654 0880 para participar. Vai ser um grupo online, já tem data. Nós vamos participar agora, o primeiro encontro desse ano vai ser em janeiro, dia 30, uma terça-feira, às 19h30. Nós vamos fazer 1h e 15 por aí, de bate-papo. Eu vou trazer um conteúdo e nós vamos trazer situações da vida dentro desse conteúdo. Então, não é teoria, é prática, é como é que eu me vejo nesse contexto. E o quanto é difícil eu me alinhar com tudo isso que eu falei aqui, né? Parece sim, Lúcia, super sim. Não, não é simples, gente. É muito mais complexo do que a gente imagina. Mas ele é essencial para você ter qualidade de vida, para você viver bem, para você transcender esses emaranhamentos, essas coisas que a gente se enrola, a gente nem sabe por quê. E também depois, quem mandar essa mensagem, eu vou mandar as datas das próximas constelações desse ano, já programado tudo para o ano todo, para a gente começar o nosso trabalho, começar o nosso ano bem. Nós precisamos sair desses emaranhamentos. Vocês viram quantas pessoas ligadas no nosso sistema e quantas vezes nós nos metemos em confusão e sequer pensamos nisso. Ou você entra numa situação, você fala, não, eu não vou falar nada disso, eu nem vou. Quando você vê, você falou tudo que você disse que você não ia falar e mais um pouco, e arrumou uma tremenda de uma confusão. Ok? Gente, aguardo vocês, 11 98 654 0880. Espero muito vê-los nesse encontro online no dia 30. Assim, vocês me conhecem e vamos participar das constelações, porque é uma ferramenta incrível de transformação. Combinado? Um grande abraço. Até semana que vem.